Me afastei da Cindy e fui até onde estavam os legumes. Quando o telefone tocou, minha amiga atendeu e seu rosto se contorceu de horror. Ligaram da polícia para relatar uma dívida no banco no valor de $100.000. Cindy começou a chorar e a dizer que não fez nenhum empréstimo. Foram golpistas, mas eles nem quiseram ouvir, prometendo que em breve viriam tomar o imóvel. Então eu apareci, uma amiga. Você tá morrendo de medo, né? Relaxa, eu tô brincando. Ela quase pulou em cima de mim. Calma, você ainda não se acostumou com as minhas brincadeiras? A Cindy nunca ficava brava comigo por muito tempo, por isso eu amo ela e provoco ela constantemente. Estávamos prestes a sair ao caixa, quando de repente um cara esbarrou em mim. Eu já queria reclamar, mas imediatamente parei. É o Manson, o novo aluno do grupo da Cindy. Tô enchendo o saco dela há um mês, mas ainda não ousei conhecê-lo. Você não é o tipo dele. Ele é muito sério e definitivamente não vai aguentar uma brincalhona como você, Cindy me disse. O que significa sério? Todos os caras normais são brincalhões no fundo, e agora você vai ver. Respirei fundo e caminhei em direção a ele confiante. Droga, o que eu posso dizer? Eu tava confusa e não sabia como iniciar uma conversa. Faltavam alguns passos e eu não conseguia pensar em nada melhor do que jogar meu cabelo preto sobre meu rosto e agarrar seu pescoço com as mãos como no filme O Chamado. De horror, o Manson caiu em um carrinho com Nutella e quebrou vários potes. Os guardas imediatamente entraram correndo, começaram a gritar e a exigir que ele pagasse por tudo. E eu não encontrei nada melhor do que sair correndo. Fiquei com medo e parece que ele não gostou nem um pouco da brincadeira. Tive que me desculpar e devolver o dinheiro que ele pagou na loja. Eu mal dormi à noite com tudo isso, e no dia seguinte fui para a faculdade. De repente eu vi ele, vindo ameaçadoramente em minha direção. Meu coração pulou e eu até fechei os olhos. Mas o quê? Manson passou longe. Caramba! Bom, realmente, ele não sabe que fui eu que escondi meu rosto com cabelo. Ou seja, a chance de conhecer ele normalmente ainda não está perdida. No dia seguinte, eu estava esperando por ele depois das aulas, e quando ele saiu pela porta da faculdade, comecei a descer as escadas e meio que escorreguei. Saiu naturalmente. E imediatamente o Manson foi até mim. Eu estava me contorcendo de dor, e ele cuidadosamente me pegou em seus braços e me carregou até um banco. Essa é a forma certa de nos conhecermos. No banco, conversamos e não percebemos quantas horas haviam se passado. Tudo estava fluindo tão bem, e ele então me levou para casa e me convidou para dar um passeio no dia seguinte depois da aula. Por 1 hora, fiquei no telefone e animada contei tudo para Cindy. Que bom que ele não me reconheceu, estou tão feliz! Eu estava esperando o Manson depois da aula, contando os segundos e imaginando como iríamos dar uma volta. Talvez ele até me beije. De repente, um cara passou e disse que eu realmente pareço aquela garota do Chamado. E meu cabelo é igualzinho, preto e comprido. O quê? Enquanto eu tentava pensar, uma multidão se juntou. Eles riam e mexiam nos celulares. O vídeo com aquela trollagem se espalhou pelo TikTok. Não pode ser! E então a Cindy apareceu e eu corri até ela gritando. Por que você postou o vídeo? Não fiz isso por like, só queria conhecer ele. Você tá com ciúmes de mim, sua traidora? Cindy olhou pra mim estupefata e então alguém me deu um tapinha no ombro. Olhei em volta e gritei de surpresa. Alguém estava parado na minha frente com a máscara desse maldito fantasma do filme. E em um momento eu reconheci. O Manson. Aos risos, ele disse que imediatamente me reconheceu e resolveu responder na mesma moeda. Então estamos quites. E ao mesmo tempo ele pediu dinheiro pelos potes de Nutella quebrados. Meu coração afundou como uma pedra. Eu voltando para casa me arrastando e a Cindy tentando me acalmar. Como ele pôde brincar com meus sentimentos? O dia seguinte inteiro eu assisti filmes românticos e chorei. E em algum momento eu resolvi explicar tudo para ele. Na faculdade ele não falava comigo. Passava e nem cumprimentava. Depois eu fui esperar ele em casa, mas naquele dia ele nem veio. Bem, só me restava uma coisa a fazer: escrever um bilhete. Amanhã, às 6 horas, encontro você no restaurante em frente para me explicar. Cheguei cedo e peguei o lugar mais central na frente de todos. Eu estava preocupada porque eu não sabia se ele viria ou não. Já eram 6h30, mas o Manson ainda não apareceu. Ele realmente vai me ignorar assim? Mas então as portas se abriram e de repente ele entrou. Manson, tão feliz em te ver.
eu quero te explicar tudo, mas primeiro vamos ter um jantar tranquilo. É verdade que já não tinha clima nenhum. Tirei lentamente a tampa do prato e no mesmo momento Mason gritou de horror. Ficou pálido e quase caiu da cadeira. No prato havia um pedaço de carne com larvas e vermes. Ele estava tão assustado que não conseguia nem dizer uma palavra. Acho que exagerei na brincadeira. Então, Mason, sonhei em te conhecer. E naquela loja fui apenas eu mesma. Sou uma trolladora brincalhona mesmo. É quem eu sou. Claro que não somos um casal, porque você é um chato. Mesmo assim, 2-1 pra mim. Ele olhou pra mim em choque, e eu me levantei e toda orgulhosa caminhei em direção à saída. De repente, ele me alcançou e me abraçou com força. O Mason disse que sempre sonhou com uma namorada que tivesse senso de humor, e me pediu em namoro. Eu não acreditei no que eu estava ouvindo, e então ele me beijou, como confirmando suas palavras. Meu coração acelerou de felicidade. Então ele se inclinou no meu ouvido e sussurrou: 2-2, minha querida. E saiu correndo. Seu idiota, peraí! A gente tá namorando ou não? Gostou do vídeo? Deixe seu like e conta aí, como você já foi trollado? Ou você mesmo é um famoso trollador? Conte nos comentários. Abri minha caixa de correio e congelei, desacreditada. Havia um envelope estranho e sem nome. Era uma piada. Eu rapidamente abri e congelei. As cartas não foram escritas à mão, mas recortadas de jornais. Assim que li a primeira frase, tudo rodou diante dos meus olhos. Meu namorado foi sequestrado e estava sendo mantido em cativeiro. Eu namorava o Max desde o colégio e o amava muito. Ele era doce, carismático, mas ultimamente eu ficava irritada só de ver o Max. O fato é que ele era um tiktoker e sempre pregava peças. Ele podia se transformar no palhaço It, que eu tinha medo, então derramar água em mim e depois jogar o bolo na minha cabeça. Mesmo que eu odiasse pegadinhas, eu aguentava todas essas brincadeiras por uma questão de amor. Mas um dia o Max cruzou o limite. No restaurante onde comemoramos nosso aniversário, levantei uma cúpula, mas em vez de comida havia baratas. Comecei a gritar e dei um tapa na cara do Max, que estava tirando fotos de mim com o telefone. Isso foi demais. Gritei com ele e surtei, mais uma pegadinha e nós terminamos. Desde então, Max estava tão calmo, ele raramente pegava o telefone, embora nunca tivesse tirado os olhos do TikTok antes. O Max estava tão romântico quanto era no colégio de novo. Ele me ouvia, me elogiava, tudo parecia perfeito. Mas um dia o Max simplesmente desapareceu. Ele não voltou do trabalho, seu telefone estava desligado. Estranho. Eu estava começando a me preocupar, então decidi ligar para o seu melhor amigo, Adam. Eles se conheceram na faculdade, sempre saíram juntos desde então. Na época, tinha um vizinho do Max na turma, mas eles tiveram uma grande briga com ele. O Adam pegou o telefone quase imediatamente e disse que ele e Max não se falavam há dias. Não consegui esconder minha ansiedade. Onde ele estava? Liguei para os colegas do Max, mas descobri que ele não tinha ido trabalhar por vários dias. O pânico tomou conta de mim. E se ele sofreu um acidente? Tive pensamentos terríveis e não podia aguentar. Eu tive que chamar a polícia. Mas depois de me ouvir, eles bocejaram. Você pode registrar na lista de procurados 3 dias após o desaparecimento. E eles desligaram. Eu estava inquieta. E se Max realmente estivesse em perigo, ele teria encontrado uma maneira de me dizer se tudo estava bem. Liguei para o Adam novamente e gaguejei uma descrição da situação. Ele tentou me animar e disse que viria me ver em breve. Eu mal pude esperar por ele. E quando ele chegou, entrei no carro dele e imediatamente fomos para os hospitais. Eu precisava descobrir se Max estava neles. Mas nem o primeiro nem o 5º hospital o receberam. Não sabia se devia ficar feliz ou chorar. Mesmo que Adam tentasse me acalmar, eu não conseguia parar de ficar nervosa. Max, onde você está? E aqui estava o último hospital. Com o coração apertado, entrei e perguntei à recepcionista se havia um cara na casa dos 20 anos com cabelo escuro, alto. A administradora pensou sobre isso e franziu a testa, dizendo que sim, havia esse cara. Meu coração pulou numa batida. Esse era o Max? Caminhei com dificuldade para a sala onde a enfermeira me levou. Meu coração estava batendo forte no meu peito. Então a enfermeira puxou a cortina e eu congelei. Havia um cara deitado na cama, praticamente engessado, mas não era o Max. Soltei um suspiro de alívio. Ele não estava no hospital, precisávamos continuar procurando. Já era tarde da noite quando Adam e eu dirigimos até minha casa. Adam, vendo minha situação, se ofereceu para me acompanhar. Então notei que um envelope estava saindo da caixa de correio. Eu rapidamente tirei, esquisito, sem marcas reconhecíveis.
E depois de ler, não sabia o que pensar. Max foi sequestrado e exigiram muito dinheiro por ele, o que nunca tive na vida. Minha visão ficou turva, minhas pernas cederam. No último momento, o Adam me pegou. Ele me carregou para a sala, trouxe um pouco d'água e me cobriu com cobertor. Eu me senti um pouco melhor, mas minha cabeça ainda estava na carta. Quem eram os sequestradores? Por que eles precisam do Max? E se eles voltassem aqui? Eu tremi e o Adam perguntou baixinho se deveria ficar comigo. Sim, por favor. Fiquei apavorada com a ideia de ser deixada sozinha em casa. O Adam se acomodou na sala de estar, mas eu não conseguia dormir. Parecia que os sequestradores iriam entrar pela janela. No meio da noite, fui até o Adam enrolado em cobertor e ele entendeu tudo sem dizer nada. Como resultado, adormeci no sofá e ele adormeceu no chão ao meu lado. Fiquei muito grata por ele não ter me abandonado nessa situação. Quando acordei, o Adam já estava acordado e preparando o café da manhã. Ele fez uma ótima omelete, embora eu não tivesse apetite. Eu não sabia o que fazer e estava desesperada. Mas o Adam disse que não podíamos esperar. Precisávamos ligar para o número listado na carta sobre o sequestro e descobrir os detalhes. Eu concordei e o Adam puxou seu telefone. Tiveram bips longos e naquele momento até me esqueci de como respirar. E então, em uma voz mortífera, veio do telefone: traga $100.000 para o parque da cidade. E eles desligaram. Tentamos rediscar, mas ninguém atendeu. Diabos! Afundei no sofá e cobri meu rosto com as mãos. Como posso obter esse valor? E Adam não conseguiria. Ele ainda estava na faculdade. Então Adam me deu um tapinha no ombro, sorrindo tristemente. Não devemos nos desesperar. 5 minutos depois, estávamos ligando para todos os nossos amigos e conhecidos para pedir o dinheiro emprestado. E à noite já tínhamos uma boa quantia, mas ainda não o suficiente para o resgate. Lágrimas encheram meus olhos de exaustão e desespero. Onde posso conseguir o dinheiro? Então Adam disse: eu sei onde, mas... Mas o quê? Eu não me importava mais, farei qualquer coisa pelo Max. Como ele estava assustado agora? Precisávamos tirá-lo de lá. Então Adam admitiu que o trabalho era ilegal. Era em um cassino. Ele ficou surpreso quando concordei sem hesitar, e à noite estávamos no cassino. O Adam deveria trapacear e eu deveria ajudar ele distraindo os outros convidados. Para fazer isso, eu tive que usar um vestido vermelho provocante. No começo eu me senti terrivelmente estranha. Peguei olhares devoradores pra mim e fiquei envergonhada. Mas em algum momento o Adam pegou minha mão e a apertou com força. Percebi que não podia ter medo de nada com ele e comecei a me comportar com muito mais ousadia. Aos poucos nossos ganhos aumentaram e eu já estava feliz. Pontuamos o valor que faltava, não faltava muito. E no último jogo, de repente percebi que um cartão falso caiu da manga do Adam. Deus, isso seria notado. Rapidamente me abaixei para pegá-lo quando de repente um dos homens gritou: fraude! O medo tomou conta de mim quando os dedos grossos do homem envolveram meu pulso e me puxaram para ele. Não, isso é um mal entendido. Ninguém me ouviu, este era o fim. Mas de repente o Adam empurrou o homem para longe e deu um belo soco nele. Antes que eu percebesse, estávamos correndo para fora do cassino. Foi a primeira vez que corri tão rápido sem perceber nada ao meu redor, pois dava para ouvir claramente, estávamos sendo perseguidos. A certa altura, Adam me puxou para as latas de lixo e nos agachamos. Meu coração estava batendo forte, minha visão turva, mas... droga, isso foi incrível! E o mais importante, agora tínhamos a quantia que faltava. De manhã, colocamos todo o dinheiro em uma sacola e fomos ao parque. Mas não havia sequestradores lá. Eu estava começando a me preocupar quando meu telefone tocou. Um número estranho. Franzindo a testa, peguei o telefone. E então uma voz de morte ordenou que esperássemos. Eu fiz uma careta. A voz parecia vagamente familiar. Algo semelhante já aconteceu quando Max me pregou uma peça no telefone. Foi meio estranho. Mas antes que eu percebesse, um carro preto dobrou a esquina e parou bem na nossa frente. 2 homens grandes saíram correndo de lá e, vendo-me com uma bolsa, um deles rapidamente me jogou no ombro. Aconteceu tão rápido que nem tive tempo de fazer qualquer barulho. Então o Adam veio atrás de mim. Ele acertou o grandalhão que me agarrou. Ele cambaleou e me soltou, mas o outro vinha atrás dele. De novo não! Adam, atrás de você! No último momento, ele se esquivou e atingiu o segundo gigante. Achei que os grandalhões iam nos atacar de novo. Eles estavam com os punhos cerrados e eu estava mentalmente dizendo adeus à vida. Mas então eles se viraram, entraram no carro e foram embora. Eu olhei em volta, confusa. Eles pegaram a bolsa. Eu chorei e enterrei meu nariz no peito do Adam. Foi tudo em vão? Pobre Max. Eu estava tão preocupada com ele. O Adam acariciou meu cabelo e suspirou. Vai ficar tudo bem.
Fiquei o dia todo esperando uma mensagem dos sequestradores, mas foi só na manhã seguinte que recebi um e-mail sem título. Minha boca estava seca de nervoso. Definitivamente eram eles. Eu rapidamente li as linhas e eles exigiram outro resgate. Ah, meu Deus! Eu olhei pra baixo e meu estômago se apertou de medo. Na foto estava o Max amarrado e apavorado. A visão dele literalmente rasgou meu coração. Eu imediatamente liguei para o Adam e pedi para que ele viesse. Eu não poderia fazer isso sozinha. Enquanto esperava pelo Adam, fiquei muito tempo olhando a foto porque sentia muita falta do Max. Então meus olhos encontraram o papel de parede da foto. Eu estava pensando e, de repente, ah, meu Deus! Este era o quarto do campus em que Max morava. Embora eu só tivesse estado lá uma vez, me lembrava muito bem de como era. Espera, esse vizinho sequestrou o Max? Oh, meu Deus! Não me admira que já tenham estado em conflito antes. Max ficava dizendo que o garoto não gostava dele. Eu imediatamente peguei o telefone e liguei para a polícia. Ele pagaria por tudo. Só então o Adam apareceu. Caminhei resolutantemente para o carro dele. Precisamos chegar ao campus. No caminho, expliquei brevemente a situação ao Adam e ele ficou em choque. Afinal, o vizinho do Max, na opinião dele, sempre foi tão quieto. Calmo, ainda há ressentimento. Chegamos ao campus na mesma hora que a polícia e rapidamente encontramos o quarto certo. Em um instante, os policiais arrombaram a porta e entraram. Meu coração batia forte no peito. Eu finalmente veria meu Max. Mas assim que entrei e vi o Max, ele estava perfeitamente saudável. Ele olhou para os policiais surpreso. E quando seus olhos encontraram os meus, ele de repente sorriu e disse: "Eu preguei uma peça legal em você?" Eu dei um passo para trás em estado de choque. Acontece que não houve sequestro. Foi uma droga de uma brincadeira. Fechei meus olhos e cerrei meus punhos. Chega! Eu tive o suficiente. Gritei bem alto que o Max era um idiota e que não tinha cérebro e que estava tudo acabado entre nós. O Max quis correr atrás de mim, mas os policiais o pegaram e o prenderam. Logo descobri que ele havia sido designado para o serviço comunitário. E Adam e eu ficamos ainda mais próximos. Um mês depois, ele até me convidou para sair e, claro, concordei. Adam, ao contrário do Max, realmente se importa comigo. Percebi que se uma pessoa te ama, ela vai ouvir você e seus sentimentos. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!